Olá, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por nos receber em sua casa ou onde e quando você estiver assistindo esse vídeo. Nós estamos na série Multiplicando Discípulos e essa hoje é a nossa lição de número 3. Nosso texto base está lá em João capítulo 14, verso 16 ao 18, que diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, porque vocês conhecem, e ele habita e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei junto a vocês novamente. O mundo sofre de orfandade, e a igreja sofre de orfandade espiritual. A dificuldade em compreender a nossa posição como filhos de Deus nos faz caminhar distante do destino profético que Deus estabeleceu para cada um de nós. E existe, naturalmente, uma necessidade constante e desesperadora por pais e mães espirituais, por estes que se envolvam em relacionamentos vitais com filhos espirituais, quer eles sejam crentes novos, quer sejam maduros ou mesmo líderes. A necessidade de cada um de nós é a mesma. Lá no fundo, todos nós anelamos por pais e mães espirituais. E existe consequência em não tê-los, e nós queremos hoje pontuar algumas consequências. E quais são essas consequências da orfandade espiritual? Bem, primeiro, quando não existem pais espirituais, as pessoas se sentem perdidas, sem destino, sem horizonte. A Bíblia declara que um dos papéis dos pais é lançar os filhos como flechas. São pais que dão a direção para os filhos espirituais. Salmo 127:4 diz que são como flechas na mão do guerreiro. A função do pai é apontar o filho como uma flecha em direção ao alvo. E Deus, ele quer o mesmo conosco. No entanto, existem famílias onde a figura paterna é ausente, os filhos se tornam adultos que vão enfrentar muitas dificuldades. Segundo, quando falta a paternidade, quando não existem pais espirituais, cria-se uma lacuna entre gerações. A intenção de Deus é levantar pais espirituais que estejam dispostos a cuidar de filhos espirituais e assim ajudá-los a crescer em suas vidas cristãs, na sua vida espiritual. O papel do pai é esse, é transmitir a paternidade espiritual para preencher esse vazio de lacunas aí entre relacionamentos de velhos e jovens. Então, esse relacionamento fica quebrado e a descontinuidade da fé acaba que os valores deixam de ser transmitidos. Sabe que uma quantidade de mensagens que uma pessoa ouve do púlpito não lhe dá crescimento espiritual. Esse acompanhamento, esse ensinamento, esse sentar com o filho espiritual é que vai fazer com que eles consigam emendar a geração e a fé prosseguir de uma geração para outra. Terceiro lugar, quando não existem pais espirituais, filhos ficam problemáticos. Foi o que aconteceu com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo precisou escrever à igreja de Corinto para falar o seguinte: embora vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Essa palavra aqui, para tutor no grego, aqui nesse versículo, se refere a uma pessoa que é responsável pela supervisão, pela educação, para que o filho alcance a maturidade. E sabe, a grande dificuldade da igreja de Corinto estava exatamente aqui: a falta de verdadeiros pais espirituais, de dar a eles uma identidade, treinamento e cuidado apropriado, fizeram com que os coríntios retardassem muito
o seu crescimento. Em quarto lugar, quando não existe pais espirituais, os filhos não se firmam em sua identidade. Sabia que foi a falta de liderança madura na igreja de Corinto que retardou o crescimento espiritual daqueles crentes? E sabe que, despreparados para crescer espiritualmente, eles tinham dificuldade de entender qual era a sua verdadeira identidade. Eles não sabiam quem eles eram no Senhor. E daí que veio toda uma confusão, porque quando não existe identidade, quando ela não está clara a sua identidade em Cristo, então a pessoa procura encontrar essa identidade em líderes favoritos. É por isso que havia divisão na igreja de Corinto. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Eles estavam pendurados em personalidades e não em Cristo Jesus. Então, como pais espirituais, nós precisamos apontar os nossos filhos para Cristo. Ele é a nossa grande referência para onde todos nós estamos caminhando. E nós precisamos levar os nossos filhos espirituais a se aproximarem cada vez mais de Cristo e ser semelhante a Ele e não a nós. Quando não existe pais espirituais, o potencial das pessoas ficam comprometidos. Porque é como se fosse assim um coach, né, que está ali para que a pessoa pudesse dar o seu melhor. Não seria maravilhoso se a gente pudesse olhar e visse, né, o potencial de Cristo, e as pessoas vissem isso na vida de cada um e decidissem investir nessa vida? Cada crente, jovem ou velho, é importante e é útil no reino de Deus. Relacionamento de paternidade espiritual vai proporcionar uma avenida poderosa de envolvimento, onde todo mundo atua, onde todo mundo trabalha, onde todo mundo se envolve. Como pais espirituais, nós devemos valorizar cada filho espiritual, procurando ajudá-los a descobrir qual é o seu dom e usar todo o seu potencial que Deus colocou na vida deles. Esse é a grande importância de ter pais espirituais. Sabe, em sexto lugar, quando não existe pais espirituais, perde-se a colheita espiritual. As estatísticas não deixam dúvida que a proporção que as pessoas estão sendo salvas hoje, comparada a 20 anos atrás, está crescendo de maneira clara e de forma extraordinária. A gente vê claramente que o vento do Espírito está varrendo o nosso mundo como nunca antes. Nos próximos anos, quando tivermos nos dirigindo para o último capítulo da história, nós precisamos nos preparar para centenas de milhares de almas que estão chegando no reino, que estão vindo ao reino para que a colheita não se perca. Jesus, ele nos aconselha e nós estamos em constante alerta, nos preparando para a grande colheita do último dia. Jesus disse, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam que os campos estão prontos, estão maduros para a grande colheita. E nós só poderemos aproveitar a colheita se nós estivermos pais e mães espirituais prontas e preparadas para essa colheita que está chegando. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E se de alguma forma essa palavra tocou em seu coração, falou com você, não esqueça 3 coisas: celebre, obedeça e compartilhe. Eu tenho certeza que tem outras pessoas que estão precisando de ouvir essa palavra da sua boca. Transmita essa palavra ao coração e vamos nos preparar para a grande colheita que está chegando. Deus abençoe e até o próximo vídeo.